Será que a Acono Leilões é segura? Essa é a pergunta que muita gente se faz. E é exatamente isso que a gente vai investigar hoje, mas de uma forma bem direta, olhando para os dados. A ideia aqui é deixar a especulação de lado e focar no que os números e os fatos nos dizem para a gente chegar numa resposta. Pois é, a pergunta é essa, né? A gente olha para um leilão e vê o quê? Uma baita oportunidade de fazer um bom negócio? Ou será que tem um risco ali escondido que a gente não está vendo? É o famoso oportunidade ou cilada? Nosso papel aqui é justamente esse, separar o joio do trigo e entender o que é fato. E olha, essa discussão não está acontecendo à toa, viu? O mercado de leilão de carro pela internet simplesmente explodiu. A gente está falando de um crescimento de mais de 40% nos últimos anos. É muita gente. E claro, com mais gente entrando na jogada, saber em qual plataforma se pode confiar se tornou essencial. Então, vamos começar pelo começo, pelo alicerce de tudo, né? A parte legal. Porque vamos combinar, se a operação não for legítima, nem adianta olhar o resto. E aqui a gente já encontra o primeiro ponto, que é fundamental. A Acono Leilões não opera por conta própria, ela tem um leiloeiro oficial. E o que significa na prática? Significa que tem um órgão do governo, a junta comercial, de olho na operação. É uma atividade regulamentada, fiscalizada. Isso por si só já coloca uma camada de segurança bem importante logo de cara. E o mais legal é que isso não é nenhuma informação secreta guardada a 7 chaves. Pelo contrário, é super transparente e qualquer um pode checar. É um processo de 3 passinhos bem simples. Primeiro, pegar o edital do leilão e achar o nome do leiloeiro. Segundo, entrar no site da Junta Comercial do Estado. E terceiro, buscar lá para ver se o registro dele está ativo. Pronto. Ou seja, a verificação está na mão de quem quiser fazer. Ok, a parte legal está checada, mas e na prática? Como é o dia a dia da operação? É agora que a gente vai deixar os números falarem. Eles contam uma história bem interessante sobre o desempenho da plataforma. Olha esse número, mais de 47 mil lotes vendidos. 47 mil. Isso não é só um número grande, né? Isso significa volume, experiência. Mostra que a engrenagem está girando há bastante tempo e de forma consistente. E não é uma operação estagnada, não. Pelo contrário. A base de compradores cresce 38% ao ano. Pensa bem, isso quer dizer 2 coisas, né? Primeiro que gente nova está chegando e confiando na plataforma. E segundo, e talvez mais importante, que quem já está lá continua e isso geralmente é sinal de satisfação. E falando em satisfação, dá uma olhada nisso. 94% é uma taxa altíssima, mas o pulo do gato aqui é de onde vem esse número. Não é uma pesquisa da própria empresa. São dados de canais de avaliação independentes, ou seja, é a voz real de quem já comprou, de forma pública. Beleza, a base legal é firme, o histórico é bom. Mas e na hora do vamos ver? Na hora de dar o lance? Todo mundo que já pensou em comprar em leilão tem aquele medo, né? O medo de comprar no escuro, de levar um carro com um problema que não estava na conta. Vamos ver como a plataforma lida com isso. A ideia aqui é dar o máximo de informação antes do lance. Então, o que tem disponível? Tem laudos técnicos bem completos, tem galerias de fotos para olhar o carro de tudo que é ângulo, o edital, claro, com todas as regras do jogo está lá, acessível, e, algo que é crucial, a possibilidade de ir lá e ver o carro ao vivo. Tudo isso junto ajuda a diminuir e muito o risco de uma surpresa ruim depois. Certo? O lance foi o vencedor, o martelo bateu, coração a 1000. E aí, o dinheiro foi pago? E agora? Será que a segurança continua? Esse é outro ponto que deixa muita gente com o pé atrás. Bom, segurança depois da compra em leilão tem um nome bem claro. Documentação na mão. É isso. A transação só termina de verdade quando o documento do veículo está com o novo dono. A agilidade e a certeza de que isso vai acontecer é que mostram se a operação é confiável ou não. E nesse ponto, a Acono parece ter um dos seus maiores trunfos. O prazo que eles dão é de até 7 dias úteis depois que o pagamento é confirmado. 7 dias. E o mais importante, isso não é só propaganda. Quem avalia a plataforma de forma independente sempre destaca que esse prazo é cumprido à risca. Isso constrói uma reputação muito sólida. Bom, a gente olhou a parte legal, os números de venda, a satisfação do pessoal, o que acontece antes do lance e o que acontece depois. Agora é hora de juntar tudo isso e montar o quebra-cabeça para ter uma visão final. Então, vamos resumir a nossa análise nesse checklist aqui. A base legal, verificada. O histórico de vendas, sólido, com mais de 47 mil vendas nas costas. As avaliações de quem já comprou, super positivas.
Transparência antes do lance, completa. E a entrega dos documentos, garantida e rápida. Olhando assim, ponto por ponto, os dados mostram uma consistência bem grande em todos os critérios de segurança que a gente analisou. Com tudo isso em mente, fica claro que a preparação faz toda a diferença. Então, qual seria o dever de casa antes de dar um lance? Primeiro, ler o edital de cabo a rabo. Depois, analisar o laudo e cada foto com olhos de águia. Fazer as contas, colocar tudo no papel sem esquecer da taxa de 10%. E, se for possível, ir até o pátio ver o carro. Não tem segredo, a melhor proteção para uma compra segura é a informação. Então é isso. A análise dos dados mostra um cenário bem claro, com indicadores de segurança e de confiança bem sólidos em todas as fases do processo. A partir daqui, com todas essas informações na mesa, a base para tomar uma decisão bem fundamentada está completa. O próximo passo agora é individual.